virtuosa quem achará, o seu valor excede o de finas joias. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Graças ao Senhor, mais um dia de programa Mães Amorosas. E, como sempre, o programa inicia com provérbios, palavras de sabedoria. Hoje, 14 de outubro, o provérbio diz assim: a longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga ossos. Provérbios, capítulo 25, versículo 15. Temos como título Longanimidade e Amor. E o texto da autoria do irmão Pedro Dong, do livro Dias Mais Sábios. Certa vez disse Jesus uma parábola acerca de um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Todavia, pela insistência de uma viúva, acabou julgando a sua causa para não ser mais molestada. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele chama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Lucas 18, do 1 a 8. Devemos orar com fé e persistência, pois com certeza Deus nos fará justiça. Outra lição que devemos aprender é ser brando no falar, pois um servo de Deus não deve viver a contender, e sim deve ser brando para com todos, aptos para instruir, paciente. 2 Timóteo 2, 24. Um homem imaturo está sempre pronto a defender o seu ponto de vista, julgando e condenando os outros, envolvendo-se em discussões insensatas, resultando em iras e inimizades. Se não mudarmos de atitude na vida da igreja, iremos nos morder e devorar uns aos outros, e seremos mutuamente destruídos. Gálatas, capítulo 5, versículo 15. Acima de tudo, porém, devemos ter amor intenso uns para com os outros. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Amém. Bom dia. Até amanhã com mais provérbios. Continue acompanhando a programação do programa e curte, compartilhe para que essa palavra possa chegar a mais pessoas. O Senhor quer avançar, a palavra precisa ser falada, propagada. Amém? Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Aline Alves de Moura. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma... Amém, amadas irmãs em Cristo. Vamos para mais uma leitura do nosso alimento diário, semana 4, de terça-feira. Nossa leitura bíblica está em João 17, do 6 ao 7, Efésios 1, do 5 ao 11 e Hebreus 1, versículo 1 e 2. Ler com oração está em Efésios 1, do 9 ao 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amém. Título de hoje: a criação e a restauração da terra. A criação original de Deus está registrada no versículo de abertura do livro de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nesse versículo, o verbo criou é bara, em hebraico, indicando algo criado do nada. Deus não precisou de nenhuma matéria-prima para criar os céus e a terra. O que não existia passou a existir. Por isso, bara é utilizado nesse versículo.
Contudo, algumas coisas registradas no primeiro capítulo de Gênesis indicam uma restauração daquilo que fora danificado. No versículo a seguir, temos duas palavras em hebraico para o verbo criar. Esta é a gênese dos céus e da terra, para quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Gênesis 2:4. Na primeira citação do verbo criar, criados, o verbo hebraico usado é bara, indicando a criação original, conforme descrito no primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis. Na segunda citação, criou, o verbo hebraico é assa e não mais bara. Esse verbo asa não indica criar a partir do nada, mas formar algo a partir de uma substância existente, indicando que Deus estava restaurando aquilo que já existia antes e que fora danificado pela rebelião de Satanás. A terra, após a rebelião de Satanás, estava numa situação lamentável, caótica, vazia, cheia de trevas. Entretanto, no final do versículo 2, lemos que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, conforme está em Gênesis 1 e versículo 2. A presença do Espírito indica a intenção de Deus de restaurar algo para a sua própria vontade. O verbo pairar tem o mesmo significado de uma galinha colocando seus pintinhos debaixo de suas asas. A presença do Espírito de Deus sobre as águas do juízo revela sua intenção de restaurar a terra. Espiritualmente falando, nosso coração é a terra, na qual Deus quer cultivar e fazer crescer a semente do reino. Nesse exato momento, enquanto fazemos esta leitura, o Espírito de Deus está pairando sobre nós, acalentando nossos corações, como uma galinha aninha seus pintinhos debaixo de suas asas. Talvez seu coração esteja um pouco morno para com a vontade de Deus e não mais voltado aos seus próprios planos. A intenção de Deus é pairar sobre seu coração, a fim de restaurá-lo para cumprir a vontade dele. Amém. O Espírito trabalha para realizar a vontade de Deus. O Espírito trabalha para realizar a vontade de Deus. Tudo o que acontece no universo visa fazer sua vontade, que é soberana e imutável. Deus faz todas as coisas segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 5 e 9. O beneplácito da vontade de Deus é simplesmente aquilo que lhe dá prazer, o desejo ardente do seu coração, sua aspiração, seu anelo. Qual é a vontade de Deus? Vocês sabem, irmãs, qual é a vontade de Deus? Vamos descobrir. Paulo disse aos Efésios que a vontade de Deus é fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1:10. Deus criou o tempo para satisfazer o desejo de seu coração, que é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Amém. Ó Senhor Jesus. Então essa é a vontade de Deus, irmãs, que Cristo encabece todas as coisas. O universo foi criado e existe para que Cristo, o Filho de Deus, seja herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1, 1 e 2. Hoje nós, como igreja, devemos cooperar com Deus para que sua vontade seja executada. Eu e você existimos para isso. Amém, amadas irmãs? Eu e você existimos para isso, para fazer a vontade de Deus. Se seu coração ainda não está voltado para a vontade de Deus, o Espírito o acalentará.
conquistará e restaurará, a fim de que você esteja engajado em fazer a vontade dele. Para que essa vontade se realize, primeiramente, Cristo tem de encabeçar nossa vida e governar nossa mente, vontade e emoção. Amém. Essa é a vontade de Deus, e Ele não faz nada que não seja para o cumprimento dela. Efésios 1:11. Na véspera do seu martírio, Jesus disse a seus discípulos que tudo o que ele recebera provinha do Pai. João 17:7. Tudo o que provém do Pai é conforme o conselho de sua vontade. É muito importante entendermos isso, pois assim nos engajaremos cada vez mais em fazer sua vontade. Então, agora, irmãs, pegue um papel, uma caneta, anote a sua luz, sua direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra. O importante nós é extrairmos a vida do Senhor que há nessa palavra. Eu ganhei muito aqui quando fala sobre a vontade de Deus, né? Talvez a gente no nosso dia a dia fica ansiosas, preocupadas e muito focadas nos nossos afazeres e esquecemos que o Senhor também tem um desejo, né? E hoje nós descobrimos que a vontade de Deus é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. E hoje Ele conta conosco, né, irmãs? Nós que somos a igreja de Deus aqui na terra, nós precisamos ser primeiramente encabeçadas, né, pela vida de Cristo, para que assim as demais coisas também venham ser encabeçadas pelo Senhor, né? E assim a vontade de Deus seja feita. Amém. Ó Senhor Jesus, amanhã, com a permissão do nosso Senhor, voltaremos com mais uma leitura do nosso alimento diário. Ficam com o Senhor, irmãs. Amém. Bom dia, tudo bem, irmãs? Graças ao Senhor, mais uma terça-feira. Estamos aqui, né? Já em outubro, olha só, dia 14 de outubro, hein? Tá chegando o final do ano. E nós estamos cumprindo o nosso voto de leitura bíblica este ano, né? Então, graças a Deus, até aqui o Senhor nos ensinou, nos ajudou, né? Nos ensinou a remir o tempo, né? Ó Senhor Jesus, quero orar por você, pela sua família, né? Pelo seu tempo, né? Que o Senhor possa fazer com que todas nós aqui sejamos vencedoras aí esse ano, concluindo a nossa leitura bíblica, o que não foi fácil, não é verdade? Só nós é que sabemos quantas lutas nós passamos para conseguir chegar até aqui, né? Ler a Bíblia até aqui. Quantas lutas, né? Até mesmo perseguições aqui nós sofremos, não é? Acho que você está gastando muito tempo com essa Bíblia. Mas graças ao Senhor, foi muito proveitoso, né? Está sendo, né, irmãs? Muito proveitoso. Ó Senhor Jesus, e hoje nós vamos ler Jeremias, capítulo 23, a partir do versículo 23 até o capítulo 25, versículo 38. Então, quero desde já pedir ao Senhor muita luz para nós, né? Senhor, nós te agradecemos porque chegamos até aqui. Senhor, estamos aqui para desfrutarmos da Tua Palavra. Nós não buscamos o conhecimento, nós buscamos a vida que está na Palavra. Nós temos uma história registrada na Bíblia e nós queremos conhecê-la também. Senhor, abençoe ricamente cada irmã que está pagando um preço para estar aqui hoje, para estar ouvindo essa mensagem, para estar lendo junto com a gente. Senhor, nós queremos que o Senhor conte os dias de todas as pessoas, Senhor. Tudo que nós fizermos aqui, né, seja contado diante do Senhor, seja registrado no livro da vida, que nenhuma de nós aqui viva por nós mesmos, que nós queremos
servir e agradar o nosso Senhor, servir conhecendo o seu coração, para que o Senhor possa aceitar tanto a nossa oração como a nossa pessoa, que o Senhor possa aceitar também o nosso serviço. Em Cristo nós podemos servir segundo o seu coração. Amém! Graças ao Senhor, né? Todos nós podemos servir. Ontem nós vimos que nós precisamos, primeira coisa, ouvir, né? Depois, praticar, né? Palavra. E estamos aqui mais uma vez para ouvir, né? Vamos ver o que o Senhor tem para falar para nós hoje? Vamos lá? Então, abra sua Bíblia e o seu coração. Vamos embora. Jeremias, capítulo 23. Versículo 23 também. Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do seu próprio coração? Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome? Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome por meio dos sonhos que contam uns aos outros? Assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é que a palha tem a ver com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem o meu povo andar errante. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, perguntar a você, Jeremias, qual é a sentença pesada do Senhor, responda, vocês são o peso, e eu os lançarei fora, diz o Senhor. E se um profeta, um sacerdote, ou alguém do povo disser, sentença pesada do Senhor, castigarei este homem e a sua casa. Em vez disso, cada um deveria perguntar ao seu companheiro e ao seu irmão. O que o Senhor respondeu? O que foi que o Senhor falou? Mas nunca mais vocês devem fazer menção das palavras sentença pesada do Senhor. Pois o que se tornará um peso para alguém é a própria palavra que ele falou. Porque vocês torcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. O que você deve perguntar a um profeta? O que foi que o Senhor lhe respondeu? O que foi que o Senhor falou? Mas por que vocês dizem, sentença pesada do Senhor? Assim diz o Senhor. Por que vocês continuam a usar as palavras sentença pesada do Senhor, quando eu lhes havia proibido de fazer isso? Eu os levantarei e os lançarei fora da minha presença, tanto vocês como a cidade que dei a vocês e aos seus pais. Porei sobre vocês perpétuo desprezo e eterna vergonha que jamais serão esquecidos. Vamos entender aqui, através das notas, né, o que o Senhor está falando aí, né? O que quer dizer essa frase, sentença pesada do Senhor, que o Senhor proibiu eles de falar, né? E eles ainda continuavam falando. Vamos ver? Nas notas aqui, faço uso da Bíblia anotada, da Bíblia King James.
O Senhor faz uma pergunta aqui no versículo 23. Sou eu Deus apenas de perto e não também Deus de longe? Quer dizer, nada podia estar oculto aos olhos do Senhor, né? Ele sonda os corações, né? E mesmo que você se esconda numa caverna, o Senhor ele vai estar lá também, né? Ele é onipresente, né? E ele diz assim, eu tenho ouvido as palavras de vocês, né? Então, tudo que os profetas falsos estavam falando, o Senhor estava ouvindo. E ele sabia muito mais do que ouvir, ele conhecia o coração deles. E até o sonho deles o Senhor conhecia. E eles diziam assim, sonhei, o Senhor, né, tive um sonho, o Senhor falou comigo. Mas o Senhor não falou no sonho. Ah, tive uma visão, o Senhor falou comigo. O Senhor não falou na visão. O Senhor não falou com eles, nem em sonho, nem em visões. O Senhor não pronunciou nenhuma palavra para com eles, porque eles estão falando mentiras. O pecado separa, né? Eles de Deus. Então, o Senhor não tem como falar com esses profetas. Então, eles estão profetizando coisas que do seu próprio coração, e por isso o povo está sendo enganado, né? E o Senhor não os enviou, nem deu ordem alguma para eles, mas eles estão falando em o nome do Senhor, né? E dizendo assim, ó, sentença pesada do Senhor. Isso significa que o Senhor vai falar uma palavra forte, uma palavra de juízo, né? Uma palavra de julgamento. E o Senhor não falou nada para eles. Mas eles ainda assim usam essa frase para dar mais força, né? Mais credibilidade no seu falar, né? E o Senhor proibiu eles de falarem assim, porque o Senhor não falou com eles, não ordenou nada, não deu sentença nenhuma para eles. E o Senhor diz que vai colocar neles um desprezo e eterna vergonha que nunca vai ser esquecido. E o pior de tudo, né? O Senhor diz no versículo 39, eu os levantarei e lançarei fora da minha presença. Tanto vocês como a cidade que dei a vocês, aos seus pais. Então, eles, além de prejudicarem a si próprios, prejudicaram também o povo. Olha que perigo, né? Cair numa armadilha dessa, né? Prejudica a si e os outros. A visão dos 2 cestos de figos. Agora sim o Senhor vai dar uma visão para Jeremias, né? Capítulo 24, versículo 1. O Senhor me mostrou 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá. As autoridades de Judá, os artífices e os ferreiros, ele os levou de Jerusalém à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita, mas o outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não se podiam comer. Então o Senhor me perguntou, o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi, figos. Os figos bons são muito bons, e os ruins são muito ruins, tão ruins que não se podem comer. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, são como esses figos bons. Eu os considero bons. Olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não os destruirei. Plantarei e não arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer, assim tratarei Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor,
e os seus oficiais, e o restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que moram na terra do Egito. Farei deles um motivo de espanto, uma calamidade para todos os reinos da terra. Em todos os lugares para onde os dispersarei, serão objeto de deboche, de provérbio, de escárnio e de maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que desapareçam da terra que lhes dei, a eles e aos seus pais. Então, o Senhor fez uma separação aqui, né? Colocou os figos bons num cesto e os figos ruins no outro cesto. Então, separou o bom do ruim, né? Para que o ruim não contaminasse o bom, né? Separou. Os figos tipificam as pessoas. Então, as pessoas que ele considerava boa, ele levou cativo. Permitiu que Nabucodonosor levasse cativo. E os ruins, os que não morreram, vão morrer ainda, ao fio da espada, ou peste ou fome. Mas a intenção do Senhor é acabar com eles, os figos ruins. Mas os figos bons vão voltar. O Senhor os considerou bons, né? Então, o Senhor vai fazê-los voltar. E esses figos bons, essas pessoas que vão voltar, é que vai ser o seu povo amado, né? Essa foi a visão de Jeremias, 2 cestos de figos. Agora vamos ver 70 anos de cativeiro. Capítulo 25, versículo 1. Por quantos anos eles vão ficar cativos? Lá na Babilônia? 70 anos. Capítulo 25, versículo 1. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o 1º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim. E sempre de novo eu a tenho anunciado a vocês. Mas vocês não escutaram. Também, sempre de novo, o Senhor enviou os seus servos, os profetas. Mas vocês não escutaram, nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Quando eles diziam: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e a seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras das suas mãos. E então não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as obras de suas mãos para o próprio mal de vocês. Versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Olha como ele se refere ao rei da Babilônia, meu servo. E os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e essas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade, diz o Senhor, farei deles ruínas perpétuas. Farei
com que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo o que está escrito nesse livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações, porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. E assim lhes retribuirei, segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. No capítulo 25, versículo 3, Jeremias fala que há 23 anos ele estava profetizando, falando pelo Senhor, né? Olha só, e o povo não ouvia. Então, não é que o Senhor começou a falar agora. Há 23 anos o Senhor já estava falando, já alertando o povo há muito tempo, 2 décadas, mais de 2 décadas. Mais de 2 décadas o Senhor estava falando com o povo há muito tempo, né? E o povo não ouvia Jeremias. Então, ele relembra, né? Não é de agora que vocês não me ouvem. Vocês não me ouvem há 23 anos que eu ministro aqui, em nome do Senhor, sirvo o Senhor, né? Trago a palavra que é com fidelidade para vocês e vocês não ouvem. E também achei interessante aqui no versículo 9, quando ele chama Nabucodonosor de meu servo. Nabucodonosor aqui é o inimigo, né? É o inimigo que vai entrar em Jerusalém. Mas ele só vai entrar em Jerusalém porque o Senhor está permitindo. Por isso que ele fala meu servo, porque através de Nabucodonosor ele vai disciplinar o povo, né? Então ele chama de meu servo. O castigo das nações. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue o cálice do vinho do meu furor que está em minha mão e faça com que bebam dele todas as nações às quais eu o enviar. Elas beberão, ficarão tremendo e enlouquecerão por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Peguei o cálice da mão do Senhor e dei de beber a todas as nações às quais o Senhor tinha me enviado. Jerusalém, as cidades de Judá, os seus reis e as suas autoridades, para fazer deles uma ruína, objeto de horror, de vaias e de maldição, como hoje se vê. Faraó, rei do Egito, os seus servos, as suas autoridades e todo o povo, todo um misto de gente, todos os reis da terra de Uz, todos os reis da terra dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom e o que resta de Asdod, todos os reis de Tiro, todos os reis de Sidom e os reis das terras da além do mar, Dedã, Temá, Bus e todos os que cortam os cabelos nas têmporas, todos os reis da Arábia e todos os reis do misto de gente que habita no deserto, todos os reis de Zinri, todos os reis de Elão e todos os reis da Média, todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um após o outro, e todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles, o rei da Babilônia. 27. Então você lhes dirá, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: bebam, fiquem bêbados e vomitem, caiam e não mais se levantem, por causa da espada que estou enviando para o meio de vocês. Se recusarem pegar o cálice que está em sua mão, Jeremias, e não quiserem beber, então diga-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, vocês terão de bebê-lo, pois eis que eu começo a castigar na cidade que se chama pelo meu nome. Portanto, como vocês podem pensar que ficarão impunes? Não, não ficarão impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Você, Jeremias, profetize contra eles todas essas palavras e diga-lhes, o Senhor lá do alto rugirá, e da sua santa morada fará ouvir a sua voz.
Rugirá fortemente contra o seu povo, com brados contra todos os moradores da terra, como o eia dos que pisam as uvas. O estrondo chegará até os confins da terra, porque o Senhor tem uma controvérsia com as nações. Entrará em juízo contra toda a humanidade e entregará os ímpios à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que a calamidade passa de nação para nação, e grande tempestade se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte, naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Lamentem, pastores, e gritem, rolem no pó, vocês, donos do rebanho, porque chegou o tempo de serem mortos e dispersos. Vocês cairão como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos do rebanho. Vozes é o grito dos pastores e o uivo dos donos do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Porque as pastagens tranquilas serão devastadas por causa do furor da ira do Senhor. Saiu da sua morada como um leão, porque a terra deles foi posta em ruínas, por causa da espada do opressor e por causa do furor da sua ira. Vou ler algumas notas aqui para maior compreensão, né? Então, capítulo 25, mas as nações também serão disciplinadas. Então, no versículo 29, ele diz, né? Se eu começo disciplinando a minha cidade, né? Meu povo, como vocês podem pensar que vão ficar impunes? O Senhor vai tratar com eles também, né? Nós vamos ver aí do capítulo 46, 51, né? Do 46 ao 51, tem a lista dessas nações, né? E a gente vai, no decorrer da leitura, a gente vai ler também isso. A terra de Uz é mencionada também, né? A terra de Uz é a cidade de Jó. Ela ficava provavelmente a leste e o nordeste de Edom. E o remanescente de Asdod é salientado porque Faraó Psamético do Egito tomou a cidade após um cerco de 29 anos. Nos versículos 34 a 38, nós vemos que o Senhor vai destruir as nações. E nós vimos no início do capítulo que eles vão ficar ali presos na Babilônia por 70 anos. Depois o Senhor vai tirá-los de lá, né? Até já mencionei como será isso, né? Através de Ciro, que o Senhor vai levantar para lutar contra a Babilônia e tirar o povo de lá. Então, percebe? 70 anos é muito tempo, né? Então, muitos vão morrer nesse período aí de 70 anos. E os que vierem, voltarem, vão já ter aprendido uma lição, né? E o Senhor disse que dará para eles um coração novo. E o Senhor se fará conhecer. Quer dizer, o Senhor vai se mostrar para esse povo. A melhor bênção ali, nesse período aí, era se render. Se render a Nabucodonosor. Era a única alternativa que eles poderiam ficar vivos. Era se rendendo ao rei da Babilônia. Mas o Senhor estava castigando o seu povo aqui, né? Como assim? Primeiro eu cuido do meu povo, depois eu cuido das nações. E é assim que ele trabalhou. E é assim que o Senhor trabalha. Amém? Por isso o julgamento começa pela casa de Deus, né? É isso aí. Ficamos por aqui. Nós retornamos com a graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Jesus é o Senhor. Bom dia para todas. Aproveite bem o seu dia. Vamos remir o tempo. Vamos colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar. Amém? Vamos praticar a palavra e
que o Senhor tem falado para nós aí. Transcrição, imersão, né? Servir na casa adolescente, servir nas reuniões, servir nas lives, né? Vamos praticar o que o Senhor está falando para nós atualmente. Amém? Jesus é o Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Mais um dia, graças a Deus. Vamos dar início à segunda parte da leitura bíblica, lendo Salmos capítulo 84, Provérbios capítulo 25, versículo 15 e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, iniciando com Salmos, que fala assim: saudades do templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Reis meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele em quem em ti confia. Amém. Feliz é aquele que em ti confia. Agora vamos ler os Provérbios 25:15. Com paciência se convence um príncipe e a língua branda quebra ossos. Só um versículo hoje. Com paciência se convence um príncipe e a língua branda quebra ossos. Nada melhor do que você falar com calma, ter paciência no falar, não ser rápido para responder. Com paciência quebra ossos. Amém. Agora a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, fala assim: o homem da iniquidade e a vinda do Senhor. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Versículo 5. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que detém para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém.
Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Amém. Até amanhã com mais essa leitura bíblica. Bom dia, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor, te invocar, de ti faz ganhar vida e sã natureza. Seguir após ti, meu eu repelir para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é ação, santo viver dos chamados, e há de levar com Cristo a reinar quem for aperfeiçoado. Quem ama o Senhor guarda a sua palavra e diz-lhe com amor, ela não é pesada, jamais a mim por te amar terei. Uma nova atitude me derramarei para em plenitude te servir. Sua casa na rede.
todos, demonstra que amar é pastorear e apacentar o seu povo. Aprendo que amar não é só falar, mas é de fato e verdade. Vou me arrepender e ter um viver de sempre andar na verdade. Quem ama o Senhor não faz só de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra, pois a servir. Sim, ama o Senhor, quem seu nome invoca, e cheio de amor, os conservos consola, vá seguir. Senhor, te invocar, de ti faz ganhar vida e sã natureza. Seguir após ti, meu eu repeli para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é ação, santo viver dos chamados, e há de levar com Cristo a reinar quem for aperfeiçoado. Guarda a sua palavra e diz-lhe com amor, com todo amor. Ela não é pesada, ela não é pesada a mim. Senhor, por te amar eu terei uma nova atitude. Oh, Senhor, nós nos derramamos nessa manhã. Oh, Senhor, para te servir em plenitude, Senhor. Para em plenitude te servir. Quem ama o Senhor se faz no suor, sua palavra pratica, e seu ordenar sem duvidar, sobre a rocha edifica. Mas quem só ouvir e não reagir, na sua casa na areia, tem chuvas em rios e ventos bravios, grande ruína rodeia. Quem ama O Senhor guarda a sua palavra, e o Pai do Senhor nele fazem morada, na real, em plena comunhão e perfeita unidade, a cooperação. e andar na verdade, afinal. Pergunta ao Senhor, tu me tens amor por Ele acima de todos. Demonstra que amar é pastorear e apacentar o seu povo. Aprendo que amar não é só falar, mas é de fato e verdade. Vou me arrepender e ter o viver de sempre andar na verdade. Quem ama o Senhor não faz só de boca, Mas cheio de amor, quer fazer sua obra, pois a servir. sim, ama o Senhor, quem seu nome invoca, e cheio de amor, os conservos consola. Mais uma vez, quem ama o Senhor? Quem ama o Senhor não faz só de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra,
e cheio de amor. Consegues consolar, faz seguir.